Olá a todos! Então, uma boa noite. Estamos ao vivo em mais uma live que será excelente, que vamos falar muito sobre a produção de vídeos, vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre escola, educação, arte. Pensar essa articulação entre o audiovisual e a educação é um eixo fundamental para o nosso debate de hoje. Ação? Foi? Meu nome é Rafael Weber, sou aqui de Caxias do Sul, sou produtor cultural. E hoje eu estou aqui no papel de produtor cultural para falar um pouco sobre o audiovisual na sala de aula, especialmente agora nesse momento de isolamento social, quarentena, os professores estão tendo que se virar. Qual a diferença de cinema e audiovisual? A gente vai começar falando sobre essa comunicação didática, que justamente é a produção audiovisual do professor para se comunicar com o aluno, né? Depois essa produção e experimentação dentro da sala de aula, ou mesmo nesse período tentando adaptar ela, por exemplo, alguma tarefa para o professor passar para o aluno fazer à distância, mas para ele produzir, enfim, experimentar com a mídia. Depois uma questão de alteridade e, finalmente, criação de repertório. Para mim está bem claro que nós, professores, cada vez mais a gente vai ter que se aproximar dessa linguagem. Aqui eu já trago uma referência aí do Glauber Rocha, uma frase dele: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas eu trago essa frase para inspirar os professores a pensarem que às vezes é muito mais importante tu ter a ideia do que tu ter o melhor equipamento ou as melhores condições para produzir o vídeo, né? A ideia vai ser sempre mais potente. Eu vou trazer 2 cursos de universidades federais que vocês podem acessar gratuitamente. A recepção e os comentários dos alunos, como que isso está atingindo eles, né? De repente vocês fazem vídeos maiores ou vídeos menores, mas a questão não adianta também a gente produzir um vídeo de 1 hora se o nosso aluno só vai prestar atenção 10 minutos. Mas o local nem sempre precisa ser esse local tão formal, assim, parede branca, estante de livros, né? Tu pode levar essa gravação, de repente, para a tua cozinha, ou para a sala, para a sacada. Para a sacada não por causa do barulho, depois a gente vai falar do som. Mas, enfim, trazer um pouco mais da tua realidade, deixar um pouco mais aconchegante, menos formal essa comunicação. Eu trouxe alguns exemplos de atividades que eles propõem para os educadores. Alteridade, que o Bergalá vai falar bastante disso, de o cinema propicia experiências que a gente nunca teve. Se colocar no lugar do outro, por exemplo, propicia que uma criança gaúcha, por exemplo, veja como que é ser uma criança morando lá no interior do sertão. Né? Então, o cinema ele provoca esses encontros, né? Esses compartilhamentos, esse colocar no lugar do outro. Que a gente comece a incorporar no estudo, enfim, sempre que a gente trouxer algum filme para a sala de aula, algumas questões que provoquem o pensamento, como aquele material audiovisual foi produzido. Pensar coisas simples, por exemplo, quanto tempo será que demorou para fazer esse filme? Quantos atores tem? Quantos dias? Será que tudo foi gravado no mesmo dia? Por que será que esse filme está tão escuro? Por que estão usando essas cores nesse filme? Por que eu tenho a sensação que esse filme está lento? Por que esse filme está me dando sono? Por que eu não consegui fechar o olho enquanto assistia esse filme? Todas essas são questões que estão ali, estão impressas. Todas essas questões foram feitas de propósito. Tudo foi muito pensado. Todo produto audiovisual é muito pensado. Só que às vezes a gente não sabe decodificar, né, tudo isso. E esse é um trabalho da escola também. Existe um desequilíbrio muito grande na forma como a gente consome o cinema. E vai saber relacionar o filme com a realidade brasileira. Vai saber onde encontrar um curta-metragem que foi produzido na sua cidade. E a gente poderia entrar dentro da discussão do próprio documentário, né? De como o documentário em si, ele não necessariamente é a verdade, né? Ele é uma versão da verdade, ele é um recorte da realidade. Não é porque tu está exibindo um documentário ali que tu está mostrando tudo sobre aquele assunto, ou a única versão, né? E a questão do próprio entretenimento, ela é muito subjetiva. Aquilo só te entretém porque tu criou uma relação com aquilo desde sempre. Então, se tu começar a ter relação com um cinema diferente, com um outro tipo de linguagem, tu também vai se entreter quando tu vê aquilo, né? Aquilo vai se tornar um prazer para você.
Como que a gente vai aprender, como que a gente vai gostar do Brasil se a gente não tem contato com o Brasil? Se a gente passa a nossa vida inteira assistindo filme americano, norte-americano, né? Como que a gente vai gostar, se identificar com a população brasileira, conhecer os percursos, as dificuldades, as trajetórias do povo brasileiro, se a gente fica só assistindo Marvel? Nada contra Marvel, mesmo filmes dramáticos sobre a história americana, né? Norte-americana. Então, só para dar uma chamada de atenção, a gente parar de exibir filme estrangeiro dentro da sala de aula, parar ou reduzir, né, e trazer esses curtas-metragens, trazer Festival do Minuto, que é feito por pessoal independente. Qualquer pessoa pode participar do Festival do Minuto, inclusive. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado quem ficou até essa hora também assistindo a gente. E vamos, né? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, né? Curte o vídeo, isso ajuda bastante. Tem o canal do Jefferson.